Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está assistindo a esse vídeo, que quero te mandar um abraço nos nossos próximos capítulos. Uma senhora bate na porta do quarto onde a Maria José está hospedada e diz que ela tem uma visita de um rapaz chamado Alessandro que está lá para vê-la. Maria José está apavorada com isso e Paula fica mega feliz. Acha que pode surgir uma reconciliação então entre o loirinho e a nossa morena. Daí, Maria José diz que não, ela não pode ver ele e que ele possa até notar a gravidez dela. Não, ela não quer nem saber dele agora. Então, Paula se entristece por ela não querer ver então o Alessandro. A senhora bate novamente na porta e quer saber se deixa ou não o moço subir. E pede a Paula que diga então que ela está dormindo, fala a Maria José. Ou melhor, que ela saiu com seu pai e que não tem horas para voltar. Aí, Paula diz que ela mesma vai descer e vai falar com ele. Maria José fica pasma, sem palavras, que ele foi atrás dela. Paula então aparece. Antes disso, vemos então que Alessandro parece bem preocupado quando Paula chega. Alessandro diz que viu que Maria José estava muito pálida mais cedo e que ele ficou preocupado e que seria melhor ela procurar um médico. Desembucha ele falando sem parar. Acho que ele está aí com saudades. Paula então tenta a todo tempo despistar o cunhado sobre a situação de tudo que está acontecendo com sua irmã e diz que Maria José está bem e que não é nada sério não, ela já até saiu com o papai. Alessandro então diz: não é nada sério? Você tem certeza, Paula? Ela está bem? Paula diz que não. Olha só, ela está bem. Não precisa se preocupar. Eu poderia até falar para você, mas ela está bem, então não se preocupa. Tangarela então Paula. Daí, olha só quem acabou de chegar ali na hora da mentira. Seu Pedro e Xuxo. Pois é, Alessandro olha sério para Paula, que entrega tudo com a cara de desculpa, foi sem querer. Foi ela quem me pediu para dizer isso. Claro que Alessandro fica calado, é só uma troca de olhares entre seu Pedro, Xuxo e a Paula. Pedro diz que é uma surpresa ver o senhor Alessandro por ali e pergunta se ele está bem. Xuxo também diz que é muito bom vê-lo novamente e acaba então entusiasmado então em ver o patrão e acaba então desbuiando a situação de Maria José, que até a moça mais cedo desmaiou e que não aparenta estar muito bem não. Paula faz uma cara para Xuxo de que ele não deveria ter dito nada para Alessandro. Pedro diz que sua filha agora está se sentindo melhor, não há nada com que se preocupar. Alessandro então pergunta a eles onde é o quarto de Maria José, pois ele precisa conversar com ela. A Paula, que está do lado, diz que não seria melhor isso, pois sua irmã não está querendo vê-lo. Pedro então diz que é só ele direto, é o quarto à esquerda. Alessandro então se vai. Paula segue então o acompanhando, dizendo que não seria legal ele ir até lá, porque sua irmã não quer o vê-lo. Alessandro então diz que quer que ela mesmo lhe diga isso. Paula diz que sua irmã confiou nela para não deixá-la entrar e nem vê-lo. Alessandro diz que ele mesmo conta que descobriu que ela estava ali, pois foi isso que aconteceu. Então Alessandro continua andando em direção ao quarto de Maria José. Alessandro diz que vai levar lá um médico e ponto final. Daí, Paula tem que contar a ele que sua irmã está grávida de um filho dele. Alessandro de imediato se choca com a notícia de que será papai e pergunta a Paula desde quando ela sabe então que está grávida. Paula diz que não sabe de quanto tempo sua irmã está e nem quando ela descobriu, e pede a ele que não diga a ela que ela lhe disse, porque senão sua irmã vai lhe matar. Alessandro pergunta quem mais sabe que ela está grávida. Acho que eu escutei Paula dizendo que Bruno também, porém tenho dúvidas agora no momento. Então Paula diz que seu pai Pedro ainda não sabe. E Paula pede a Alessandro que dê um tempo para sua irmã para que ela possa refletir sobre o que está acontecendo e o que aconteceu. Até porque a Maria José ainda está muito sentida com Alessandro. Bom, enquanto isso, a gente sabe que tanto Maria José quanto Alessandro é cabeça dura. Só que Maria José está em seu quarto, deitada lá, ansiosa para saber se deu certo a conversa de Paula com Alessandro, quando de repente a porta se abre. Ela fica apreensiva e Alessandro então entra. Ele pergunta como ela está. Ela timidamente diz que está bem e que sua irmã não deveria dizer que ela estava ali. Alessandro então diz que ela até disse, mas seu pai chegou e eu acabei descobrindo que você estava aqui. Ele que me disse onde ficava o seu quarto.
Podemos conversar? Posso me sentar aqui? Daí, Maria José se afasta dele e diz que não tem nada para falar com ele. Alessandro então pergunta se ela está se sentindo mal. Ela diz que não, pode ser o calor. Alessandro diz que também pode ser outra coisa. Ela diz que não é apenas o calor, fala ela. Ele se aproxima dela na cama e pergunta o que ela pensa em fazer ali. Ela diz que trabalhar. Alessandro se cala e então pergunta: como pensa em trabalhar se está? E não conclui. Daí ele diz que estava preocupado com ela e com muitas saudades e decidiu então vê-la. Mas agora ele vê que não é nada sério. Daí ele se levanta para sair e ela começa a chorar. Não surge uma reconciliação. Alessandro não sabe nem por onde começar para poder então conseguir conquistar o carinho de Maria José de novo, até porque agora ela está muito machucada. Ela tentou por várias vezes dizer somente a verdade a ele, mas como sempre ele questionava e questionava. Bom, para quem não sabe, Alessandro é muito ciumento e com isso ele acabava então tapando os olhos para o que ele realmente poderia enxergar, que era o que ela estava dizendo. Alessandro sai e Paulo pergunta como é que foi lá dentro. Ele diz que não houve uma conversa. Paulo então pergunta a Alessandro se ele não está interessado no filho. Alessandro diz que está interessado nos dois, mas preferiu dar a ela o tempo que você sugeriu. Paula disse que achava que os dois iriam se reconciliar ali mesmo e elas poderiam voltar a viver na casa dele agora. Ele disse que não quer que ela se agonie e pergunta por seu Pedro. Então ele vai até o sogro e Paula volta para ver sua irmã lá no quarto. Quando Paula entra, Maria José agradece à irmã por não ter falado a Alessandro que ela está grávida, só que não, a gente sabe que Paula contou. Paula muda de assunto e pergunta sobre o que conversaram. Maria José diz que não houve uma conversa e que o amor dos dois acabou. Não tem como haver um amor com tanta desconfiança, com tantas brigas, com tanto ressentimento de algo que não foi ela quem provocou. Paulo então pergunta por que ela não aceita, então voltar para ele de novo. Maria José diz que não dá para conviver com uma pessoa que desconfia dela o tempo todo o tempo. Seu Pedro conversa com Alessandro e Alessandro diz que providenciará então para eles um apartamento. Pedro diz que ele já os ajudou bastante e agora eles podem caminhar sozinhos, mas ele é muito grato por tudo que fez por sua filha e por sua família e que o carinho dele por Alessandro continua intacto. Vemos que Alessandro leva Xuxo no seu carro e Xuxo bate então uma prosa bem boa com ele no caminho. Enquanto eles dão uma volta de carro com o senhorzinho, Alessandro lhe oferece um novo trabalho. Xuxo quer saber se é na mansão ou em algumas outras empresas ou casa que o Alessandro possa ter. Alessandro diz que não é em outro lugar e sim onde ele está. Xuxo não entende. Daí ele fala que quer que ele fique ao lado do seu amigo Pedro. Alessandro diz que o trabalho dele se refere então a cuidar de Maria José e de seu Pedro também e contar tudo o que está acontecendo então em sua ausência. Não é como espião, é apenas por proteção. Alessandro mais tarde conta a Fernando lá na empresa que Maria José está grávida de um filho seu. Fernando nota a angústia no olhar de Alessandro quando diz isso e pergunta por que ele está assim com a notícia. Ele desconfia dela? Alessandro diz que não é nada disso, é só umas bobagens que lhe atormentam em sua cabeça. Fernando pergunta como é que ele deixou ela ir estando grávida. Alessandro diz que ela não lhe disse nada e que ele não sabia, e que eles também já haviam combinado uma separação. Fernando então diz a Alessandro que jamais se separaria de uma mulher que ama, e muito mais estando esperando um filho meu. Alessandro então se atormenta com as palavras do amigo que está certo. Alessandro diz que nunca quis que ela fosse embora. Fernando então diz que Alessandro continua desconfiado dela, né? Perguntando. Alessandro diz que tudo o que aconteceu é muito curioso. Alguém entregou uma chave a Maria José e essas pessoas podem ter sido o pai dela, que eu não acredito, Raquel, só que eu também descarto por não gostar dela, ou o Bruno, que nunca sai de perto. Fernando quer saber se Vitória já sabe de alguma coisa, até porque amanhã eles combinaram de almoçar juntos, se referindo a Vitória e Fernando. A pergunta é se Alessandro é contra eles poderem sair. Alessandro diz que não, os dois já são adultos e sabem muito bem o que fazem e o que sentem.
Fernando também aproveita para informar ao amigo que sua irmã Kátia estará de volta em alguns dias. Ela foi estudar no exterior, mas parece que agora as aulas acabaram. Mari então liga para o Alessandro por telefone e os advogados de Bruno informam que, e a Raquel também, marcaram uma reunião. Isso porque os dois irmãos pediram a anulação do testamento do pai de Alessandro e então, com isso, pediram a partilha dos bens com direitos iguais, já que todos são irmãos. Então essas são as emoções dos próximos capítulos de Sortilégio. Cola com a gente, tem muita novidade por aí, quero te contar tudinho.